Alô, alô Campina, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um programa Hora de Prosa. Eu ia trocar o nome do programa pelo nome da rádio. Mais um programa Hora de Prosa aqui na Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. E alô, alô você mundo que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal no YouTube. Estamos para o mundo todo agora, neste momento. Sejam todos bem-vindos. O teatro e o cinema se misturam, se completam. São as artes da cena. A vida mostrada é vivida no palco ou na tela, através dos olhos do público ou da lente da câmera. A direção e a dramaturgia se unem aos atores para a composição do espetáculo. Essas duas artes usam a verdade para contar ficções e muitas vezes se valem da ficção para expressar a verdade. A fantasia acontece quando as luzes da plateia se apagam para que os holofotes da cena sejam acesos. A magia surge, atravessa a retina, o brilho do palco reflete nos olhos e nos espíritos. O meu convidado é um homem de teatro, da cena, do palco, mas também é do cinema, da tela, da câmera, da claquete, da ação. Indo mais além na arte, também se aventura na música, principalmente com a sua guitarra num bom e velho rock and roll. Resumindo, é um cidadão da arte, das artes, um artista, mas, como é irrequieto, também é arteiro. Nossa entrevista dura 1 hora, um curto tempo, e sobre o tempo ele mesmo já disse: pedaço de tempo que no contratempo se faz atemporal. Estaremos na companhia de um cineasta, dramaturgo, diretor de teatro, gestor e produtor cultural. Bem-vindo, Aloysio Guimarães. Eu tava esperando a pessoa entrar, tô falando tão bem, e olhando ali para a porta, ele vai entrar aqui agora. Muito obrigado por uma forma tão carinhosa de me apresentar, me sinto extremamente confortável, porque eu estou numa instituição co-irmã, porque eu venho da Universidade Federal de Campina Grande, sou funcionário lá, e estou aqui no Instituto Federal, na simpática rádio, que está me abraçando, através de um amigo das artes também, das artes da cena. Então, boa tarde para todo mundo e vamos bater essa 1 hora de prosa. Bora simbora, vamos conversar. Bom, Aloysio Guimarães, a gente disse aqui que você é um homem do teatro, do cinema. Basicamente a gente sabe que você começou no teatro. Mas vamos lá, fala pra gente como é que você encontra a arte na tua vida. Eu nasci em 1969. Nessa época, eu acho que era moda, na classe média, ter uns livrinhos de registro do seu filho. Sim. Primeiro dentinho, cabelo, o cachinho cortava, botava lá e tal. E tinha um espaço lá que tinha escrito assim: meu filho, quando crescer, ele vai ser... Aí tinha uma linha. E meu pai preencheu colocando artista. Eu tinha 6 meses de idade. Então, eu não me lembro ter escolhido arte, não. Eu não me lembro de ter dito assim, a partir de tal época, eu comecei a gostar de arte. Eu nasci dentro de um ambiente que tinha alguns tipos de arte pulverizada. Eu sou filho de uma sanfoneira. Minha mãe, Norma, falecida recentemente, era filha de um sanfoneiro, que era irmão de um sanfoneiro. E esse irmão também tocava violão de 7 cordas. Então, eu vim desse lado. Do lado do meu pai, o meu avô era dramaturgo. Então, era dramaturgo e fazia radionovela. Então, eu sou uma mistura de um lado mais de literatura dramatúrgica com outro lado de música. Eu me lembro quando era pequeno que meu avô era mecânico, tocava que só, mas tinha uns braços, a mão bem grosseira, assim.
E vovô uma vez ele entrou no meu quarto, eu estava tocando flauta doce. E aqueles exercícios bem iniciais, né? Você lendo a partitura, tu, tu, tu. E meu avô na porta. Quando eu olho assim para trás, eu digo, oi, vovô. Aí ele faz, eu não acredito que tu tá estudando para tocar apito, né? Eu disse, eu disse, é tão facinho. Ele disse, me dá isso aqui. Aí ele limpou o bocal da flauta na camisa e começou a tocar. Quando eu menos vejo, estava vovô tocando tico-tico no fubá na flauta, dá uma risada enorme, me entrega, eu entre depressão, né? Porque eu estava fazendo o tutu com uma dificuldade danada, e ele disse assim, isso é um instrumento de corno. Então, eu nasci desse ambiente aí, sabe? De uma galera que às vezes cobrava mais a nota do violão do que a da escola. Do que da escola. Aí, mas você nasce nesse ambiente, como você disse. Eu tive também esse livrinho aí. E dei pro meu filho também esse mesmo livrinho. E são gerações diferentes. Eu não sei se hoje ainda eles existem, como de você realmente nunca mais vi. Mas eu gostava daqueles livrinhos, eram muito bonitinhos, os albinhos que tinham... Tinha todas as informações, né? Você colocava lá, você colocava as fotos, primeiro dente, como você diz, tal. Era muito legal, eu gostava muito. Enfim. Aí, Júlio, daí em diante, foi só flerte e paixão, né? Porque aí eu comecei na própria rua lá de casa, eu fazia espetáculos para os meninos, gostava de fazer teatro de sombra. Então, já tocava alguma coisa, então os meninos já chamavam. Então, não era comum ter um menino de 10 anos que tocava umas musiquinhas. Então, chamava, eu ficava tocando com eles cantando. Aí, a parte de percussão era enorme, né? Porque a parte de percussão é mais fácil, não. É mais próximo do nosso corpo, mais né? Próximo do corpo, então, se tocava muito. E eu no violão. Aí daí foi na escola. Aí eu comecei a entrar no metal. Aí comecei a tocar guitarra em heavy metal. E aí, dentro do heavy metal, eu fui convidado para fazer teatro. Fazer teatro como ator? Como ator, através das mãos de Álvaro Fernandes. Foi Álvaro que me chamou. Eu conheci Álvaro e Valdeci Nabudi, figuraça, que eu gosto Álvaro muito. já veio aqui, Valdeci a gente vai ter que trazer ainda. Merece. Merece. Poeta Valdeci Nabudi. Aí eu conheci os dois numa exposição de poesia. E aí, conversando com eles e tudo, aí Álvaro disse, tu não tem vontade de fazer teatro, não? Aí eu disse, rapaz, eu acho massa teatro, mas eu nunca tive a oportunidade, nunca estudei para fazer teatro. Aí ele disse, não, apareça lá no teatro, que aí eu vou te dar um livro, emprestar um livro e tudo. Aí eu entrei já no Teatro Renascer, no Grupo Teatro Renascer, e fui fazer Saga de um Visionário. Então eu fui... Saga de um Visionário, texto de Álvaro. Né? Texto de Álvaro, e direção também. Aí eu fui aprendendo, fazendo. Eu não estou dizendo que aprendi, não, mas para aquilo que eu fiz, eu fui aprendendo, fazendo, a partir das mãos de Álvaro, né? Então, foi a partir de Álvaro que eu conheci Stanislavski, que eu comecei a ler Stanislavski, conversar com ele me ensinou muita coisa. Então, e ao ponto de eu começar a me rebelar. E eu comecei a dizer, pô, eu gosto de Grotowski, eu sou Stanislavski, aí ficou parecendo Campinense 13, e a gente começou a dialogar também dentro dessa contraposição, né, desse conflito teórico, e aí gerou, eu saí do Teatro Renascer e comecei e me descobri muito mais próximo da dramaturgia e da direção do que da atuação. Do que da atuação. Eu me acho um ator muito incompetente e me acho um diretor esforçado. Então, e o dramaturgo o quê? Eu acho um dramaturgo que rala, que só então, aí pronto, aí foi aí que eu fui dirigir, que eu preferi dirigir e estudar, né, teatro. E terminei virando um pesquisador de teatro, né? Porque a minha área de pesquisa é da confluência do teatro com a tecnologia. Aí eu estudo ciborguização de atores, cyberteatro, dramaturgia eletrônica, essas coisas. Que legal. Eu nem tinha colocado isso aqui no meu roteiro. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre cyberteatro. O que é cyberteatro, Aloysio? Tua área de pesquisa, você está pesquisando isso na universidade? O meu mestrado foi sobre isso. Inclusive, eu tenho um orgulho de ser o primeiro diretor de cyberteatro na Paraíba, que fiz uma peça de cyberteatro aqui, que é uma adaptação de um trecho de Shakespeare, em que se descobre o crânio de Yorick
e aí fica com aquele crânio na mão e tal, aquela coisa toda. Então, eu adaptei isso para uma linguagem não verbal, não textocêntrica, logicamente, e que é transmitido pela internet. Mas antes de eu falar, eu tenho que dizer o que é cyberteatro, né? Vai lá. Ó, cyberteatro é a utilização da rede mundial de computadores para que se faça uma ação cênica efêmera e que seja transmitida e utilizada pelos cyber-espectadores. O que é que diferencia o cyberteatro da transmissão do teatro? Porque a transmissão do teatro, ela depende de uma estética cinematográfica ou videográfica, em que já existe preconcebido planos e movimentos. Isso faz parte da cultura videográfica ou cultura cinematográfica, para poder a gente deixar mais ampla. O cyberteatro, ele passa a ter um conjunto estético autônomo seu. E para que isso aconteça, eu preciso ciborguizar atores. Aí eu venho trazer o conceito de ciborgue. Ciborgue é a mistura de dois termos, ciber, de cibernético, e org, de organismo. É a mistura daquilo que é maquínico, eletrônico, com o lado orgânico. Por exemplo, se eu tenho um marca-passo, eu já sou um ciborgue, porque eu tenho o meu corpo e inserido a ele uma questão maquínica. Eu sou mais do que um homem, né? Eu sou a mistura do silício com carbono. Então, no caso do ator ciborguizado, ele passa a ser um elemento midiático. O ator ele passa a ser ciborguizado porque ele passa a ter equipamentos nele e que fazem com que você, remotamente, passe a habitar o corpo dele. Então, você vai ver através dele. E por que ver é tão importante? Porque teatro é o lugar de onde se vê. O cyberteatro, cyber vem de cybernetic, que é um termo em grego que quer dizer aquele que comanda. Então, o teatro é aquele que comanda o olhar. Porque quando eu estou no teatro, não existe a imposição da cinematografia me dando um close-up. O close-up quem decide sou eu. Então, você pode estar em primeiro plano no proscênio e eu resolvo assistir Fatinha Ribeiro, que está lá atrás roubando cena. Então, o teatro me permite isso. Mas quando eu vou para dentro das condições videográficas, eu não consigo ter essa liberdade de olhar. Aí, o que é que eu proponho? Eu proponho em cada ator... Eu proponho que cada ator tenha o seu olhar imprestável, para que a gente de casa possa habitar esse olhar. Então, o que é que eu faço? Eu implanto externamente uma câmera na região do terceiro olho e transmito isso concomitante. Então, de casa você diz, eu quero assistir a partir de Aloísio, eu quero assistir a partir de Júlio, eu quero assistir a partir do copo, eu quero assistir a partir de tal canto. E isso eu vou continuamente decidindo de onde olhar. Com isso, eu faço com que esse cyber-espectador seja um produtilizador, porque ele não só utiliza, ele produz também, porque a partir da hora que ele escolhe os olhares, ele compõe um processo de edição, mas uma edição única. Então, ele está fazendo arte customizada também, porque além dela ser efêmera, ela, assim como no teatro presencial, ela também permite que você construa um conjunto de olhares. E aí você tem também uma narrativa e uma dramaturgia própria. Então, o cyberteatro é um teatro feito e que utiliza as redes mundiais de computadores, mas que não necessariamente depende de uma cultura videográfica ou cinematográfica para existir. Caramba, muito interessante. Eu confesso que eu não conhecia. Tem alguma obra dessa sua disponível no YouTube, em algum lugar assim? Tem algumas matérias, porque como eu fiz questão de preservar a efemeridade, eu deletei tudo. Certo. Você colocou ali para ser assistido e depois saiu. Assim como todo o teatro que eu fiz. O teatro é efêmero, né? É muito, muito interessante. Então você colocou na rede mundial de computadores, mas seguiu o princípio do teatro. Do teatro. A efemeridade. Quem viu, quem não viu, imagina. Eu espero que você, quando for fazer mais alguma coisa, avise a todo mundo, faça uma divulgação bem grande. Tem um custo para isso. Com certeza. Um custo operacional e um custo de esforço físico. Essa pesquisa surgiu antes da pandemia. Parecia que estava se pré-anunciando a pandemia. Porque foi durante a pandemia que, inclusive, eu fiz um outro estudo, que é o processo migratório do teatro offline, que é o teatrão, para o teatro online. E isso não é cyberteatralização, não. Isso é um processo migratório, que é o quê? Não é o teatro que está saindo do teatrão para fazer cyberteatro.
Não. É alguém que botou uma câmera na frente do palco do teatrão para transmitir, já que as pessoas não estavam podendo entrar. Sim. Então, eu fiz um estudo... É teatro filmado, né? É teatro filmado. Aí eu fiz um estudo que prova que esse processo migratório não é um processo migratório por questões estéticas, mas sim por questões econômicas. A prova é que quando acabou a pandemia, tudo recuou. Então, o que continua no cyberespaço é muito pouco com relação àquilo que esteve. Por quê? Para poder fazer esse processo migratório, não é para ser impulsionado por uma questão econômica, mas sim por uma questão estética. Por isso que eu defendo uma linguagem estética aplicada ao cyberteatro. Muito bem, muito bom. Luiz, mas você, como você disse, você começa como ator e tal, mas se vê muito mais fora do palco, né? Como diretor, como dramaturgo e tal. E aí, como é que você começa a escrever teatro? Como é que você se torna dramaturgo? Quando você se tornou diretor, você já foi dirigir seus textos ou não? Você já dirigiu outro texto, depois começou a escrever? Eu comecei a estudar, né? Assim que eu entrei no teatro, comecei a estudar. Na época existia uma Associação Campinense de Teatro. E aí, convidado por Álvaro e pelos colegas do grupo, eu comecei a participar e comecei a conhecer outras pessoas. Conheci Walter Tavares, que me deu meu primeiro livro de teatro. De Stanislavski, inclusive. Conheci Saulo. Conheci a galera que fazia teatro na época, né? Humberto Lopes. O pessoal que trabalhava com o Humberto, o Hugo. Então. E aí eu fui pedindo emprestado livro. Fui comendo livro. Sempre gostei de ler. E a galera tinha um bom material. Dentro do próprio teatro tem um material enorme, sabe? Inclusive, quando eu fui diretor, eu fiz uma biblioteca. Fez uma biblioteca. A gente chega já lá na sua gestão do Teatro Municipal. Aí, eu sei que... Aí, eu comecei a ler sobre teatro absurdo e me deu vontade de escrever. Aí, eu comecei a escrever. E foi durante as férias, eu passei um bom tempo longe de Campina. E aí, eu disse, não tem nada a fazer, eu vou começar a escrever. Comecei a escrever. E escrevi Aguarei as Maçãs. Aguarei as Maçãs. E aí eu montei Aguarei as Maçãs. E pra foi mim, teu primeiro texto? Foi Aguarei as Maçãs? Foi o meu primeiro texto. Logo em seguida eu montei Hades, uma história de fé e revolta, e dirigi A Feira. De Luz Ramalho. De Luz Ramalho, mas eu fiz uma direção dramatúrgica dentro de um espetáculo de dança. Sim. E aí pronto, aí eu continuei. É bom lembrar, e aí que quase que concomitante a Aguarei, um pouco tempo antes, eu tinha lançado um curta-metragem. Engraçado, o curta-metragem, agora eu me lembrei, foi antes da peça, Máscaras, que era quando eu estava fazendo jornalismo. Quando eu estava fazendo jornalismo, eu lancei, eu acho que foi em 99... Foi o quê? Foi trabalho da universidade? 98? Não. Foi um empréstimo do equipamento da universidade. A gente pegou o equipamento, a galera liberou o cara que tem como professor Rômulo Azevedo, né? Tinha que ter uma mão de cinema, né? Lhe afagando de alguma forma. E aí Rômulo emprestou o equipamento, autorizou, a gente fez um curta-metragem, Máscaras, que é um curta-metragem não textocêntrico, bem abstrato, assim, que reflete muito o que a gente pensava na época de arte contemporânea. Então, e é um marco do cinema daqui, da gente. Porque não se falava em cinema até a gente lançar esse... Eu, Flaubert Paiva, que é professor, Giovanni Mottini, fomos nós três que fizemos esse filme. E eu acho que é um filme bem interessante. E não sei onde é que ele está. Eu acho que Flaubert tem dele. Eu não tenho, não. Mas vamos procurar. Vamos procurar. Engraçado que eu tô aqui, falou em cinema, eu tô até com cartaz, que eu pensava que tinha sido seu primeiro filme. Eu vou ver se a Alan consegue mostrar para a câmera aqui. Alan, é um cartaz muito bonito. O pessoal que tá no rádio não vai ver, mas o pessoal do PC... Aí. É Borra de Café. Borra de Café. Foi um curta-metragem também, né? Foi um curta-metragem... Com Rayane Araújo e Chico Oliveira. Primeiro trabalho de Chico em cinema. Primeiro trabalho dele, acho que no audiovisual, de uma forma geral. Foi. E foi premiado como ator. Esse filme rodou um bocado. Eu ganhei prêmio nacional, melhor curta-metragem no ano. Alguns prêmios na região, né? O que chama a atenção um dado que chama a atenção é que o Comunicurtas, que é o festival, um dos principais festivais daqui na nossa região, até hoje nenhum curta foi mais premiado que Borra de Café.
o curta mais premiado Na história do Comune Comune Curtas, pelo menos até hoje, foi Borra de Café. E isso aí é o resultado de uma equipe, né? Pra você ter uma ideia, quando a gente lançou Borra de Café, eu acho que eram 10 anos de arte e mídia. Eu tenho uma ligação muito forte, né, com arte e mídia. E em Borra de Café foi fazer uma análise, os 10 anos de arte e mídia, as turmas que fizeram parte desses 10 anos estão todas representadas no filme. Então é como se fosse um resultado de 10 anos de história também do curso. Então é por isso que eu tenho um carinho muito grande com esse filme e com a equipe que eu consegui montar. Não à toa, tantos resultados positivos, né? Eu vi Borra de Café, eu vi, acho que foi a estreia, só me engano foi a estreia lá no teatro do Sesc Centro. Mas fala pra gente o que é Borra de Café. Tu gosta de café, né? Gosto muito de café. Aí botou até o nome do filme. Eu gosto muito de café. Borra de Café surge de uma informação interessante que chegou até mim, de que a Paraíba já foi produtora do segundo melhor grão de café do Brasil, perdendo apenas para o interior de São Paulo. E com a chegada do trem, que era para ajudar inclusive a escoar a produção, a chegada do trem para aquelas bandas de bandeiras, chegou também a praga e acabou com o nosso grão. Dentro desse ambiente do café e vindo do mais interior do que Campina, então eu passei muito tempo no sertão da Paraíba, trabalhei em Piancó, fui secretário de Cultura em Piancó, e aí eu trouxe algumas histórias comigo. Algumas histórias de incesto, algumas histórias que estão ainda presentes no interiorzão do nosso país. E inspirado nisso, eu compus, junto com Nicolas, Natan e um conjunto de outros colegas, essa obra em que versa sobre uma Paraíba que é verde, não é uma Paraíba seca. Sobre uma questão sociocultural, que é essa questão das relações. É uma história que é entrecortada pela presença de tropeiros, porque são tão presentes na nossa história. E é um filme que eu acho que inaugura um tipo de olhar cinematográfico de nossa região. É um filme campinense, sabe assim? É um filme que ele não tem a pretensão de ser nada além do que campinense. Como se ser campinense fosse pouco, né? Mas ele é isso tudo. Ele é apenas campinense. Sabe? Mas ele foi rodado aonde? Ele foi rodado em outro canto. Ele foi rodado aqui aos arredores de Campina, né? Assim, em Matinhas, Lagoa Nova, principalmente nessas duas regiões. Na região rural dessas cidades. É de nossa região, da mesma região, né? Porque eu precisava de um canto que o som fosse um som do início do século XX, né? Então, existe uma presença enorme hoje de motos na zona rural. Isso atrapalha muito quem faz cinema com som direto. Então, Verdade. a gente procurou uma casa que foi do antigo Arruda Câmara, uma casa do Coronel Arruda Câmara, a casa intacta, linda, assim, um mobiliário todo de época, tudo de época. A casa estava pronta para fazer o filme. Tão pronta que eu tive que tirar algumas coisas, porque tava over. Estava inverossímil de tão verídico que era. É engraçado essa coisa. Era um negócio real, tu teve que mudar para ficar... Para ficar real. Para ficar real. Cinema, né? Pro cinema, pra arte. O roteiro é seu também, né? Roteiro e direção. Ô Aloysio, aí no caso, você na dramaturgia, você sabe quantos textos você tem? Sei. Eu devo ter... Para teatro, cinema, tudo? Para teatro. Depois a gente vê as outras coisas. Para teatro, montado, eu posso dizer? Diz, vamos montado, eu tenho as 3. O Sapo Amarelo e o Triste Grilo Feliz, que é infantil, é o único infantil que eu fiz. Hades, uma história de fé e revolta. Aguari e as Maçãs, montado aqui, montado no Rio de Janeiro, com a Toda a Globo e tudo. Inferno. Deixa-me ver, eu acredito que isso. Montado isso. Foram Felizes para Sempre? E Foram Felizes para Sempre, com Chique e Alana, que foi muito divertido. Eu gostei, eu vi. Hã? Eu vi.
Tem um monólogo, eu vi um monólogo seu também com a atriz lá de Caruaru. Sim, ali era apenas a direção. O texto de Maria Adelaide sim, sim. Amaral. O texto é de Maria Adelaide, É. né? Ah, tá certo. Com mais 3 outros autores. Sim, você assina a direção. A né? direção. Porque você tava morando lá em Caruaru. Foi. E cinema? Cinema tem um documentário. Inclusive, eu cheguei agora do Amazonas. Eu estava no interior do Amazonas, Vale do Jari, fazendo um documentário sobre mulheres ribeirinhas, indígenas e da cidade que colhem sementes para poder fazer biojoias. Olha que viagem. É. Mas ó, eu tenho um documentário sobre um pessoal sabe os bacamarteiros de Sim, Caruaru sim, e sim. tudo? Pronto. O mais antigo grupo de bacamarteiros tinha um senhor, que era um mestre bacamarteiro, que eu conheci e ele nos convidou para poder registrar uma festa. Eles faziam uma festa na casa dele, num sítio, faz uma fogueirona, aí faz café, faz cuscuz, ovo, assa uma carne, coisa assim, e eles ficam a noite todinha dando tiro naquele negócio, que é cada pipoco. É, o Dá bacamarte. um coice enorme e fica rodando a casa, e vai para um lado, vai para o outro. E eu fiz o documentário disso aí, é bem interessante. Tem alguns filmes em parceria com o Natan, que atualmente é o meu Natan Cirino. meu principal parceiro, né? Então a gente fez O Que Resta, fizemos Apneia, fiz agora... Apneia, Sérgio Simplício protagoniza, né? Sérgio está nos 2 filmes, no O Que Resta e no Apneia. Apneia eu fiz trilha musical e preparação de elenco. Então eu tô nessa. Tô terminando de escrever uma série agora, que eu acho que o nome dela vai ser, eu acho que é Cinema Invisível ou Cinema Impalpável. Porque é o seguinte, na minha cabeça existia um movimento de cinema nos anos 70, de cinema que não foi realizado. Na minha cabeça, isso surgiu de uma conversa com Romero Azevedo. Romero Azevedo olhou para mim e fez assim: amiguinho, na minha época era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, como diria Glauber. Sendo que ninguém tinha câmera na mão, era só ideia na cabeça. Agora, na tua época, tá todo mundo com câmera na mão e ninguém tem uma ideia na cabeça. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí eu disse, porra, velho, imagina aí. Um filme que fala sobre cineastas que se encontram para discutir os filmes que nunca vão realizar. Isso que tava na ideia, sem a câmera na mão. Sim, que é datado isso, né? Porque quando se começa a se popularizar os meios de produção, a possibilidade de você produzir é maior, lógico, né? Então, o VHS inaugura isso. Mas, pô, a época dele era o quê? Era Super 8, a popularização, que era uma fortuna. E outra, 1 minuto para revelar desse Super 8 era caro demais, porque tinha que mandar revelar. Cada fotograma daquele é como se fosse uma fotografia para revelar, né? E sem som. Tudo. Então, imagina aí como não era a realização desse cinema. Então, eu tô escrevendo uma série... Não, tu falou um negócio, realmente deve ter muita ideia. Não, imagina as conversas dele, eles fazendo assim, não, o plano tem que ser em trevely, e o outro dizendo, não, porra, tem que ser em grua. E aquela discussão toda para um filme que nunca vai ser realizado. Isso é lindo, sabe assim? Eu acho muito bonito. Eu acho que está no campo da poesia. Está no campo da poesia cinematográfica, porque cinema ou arte, acima de tudo, é imaginação, né? Imaginação vem de magos, de imagem. Então, é a mesma fonte. Então, ele não precisa ser realizado para existir, né? Então, a história está no campo das ideias. Aí eu estou escrevendo essa peça e terminei de escrever um monólogo, que é um monólogo falando sobre um cara que faz viagem no tempo para poder chegar agora, na época que a gente está, e pedir para a gente mudar a legislação sobre as nuvens. As nuvens de arquivo. Por quê? Porque nelas existem nossas cyberpegadas. A nossa memória está lá. Quando a gente morre, ou quando a gente não paga a renovação do contrato, as nuvens, a partir de um determinado momento, elas são apagadas. É como se apagasse as pegadas dos dinossauros. É como se jogasse uma mão de cal na Capela Sistina. Então,
a gente não tem uma legislação, nem a gente tem a preocupação na contemporaneidade de preservar nossas memórias para os cyber-escavadores do futuro compreenderem quem a gente foi. Então, esse viajante no espaço, ele chega, um espetáculo de ficção científica, ele chega para poder dialogar e tentar nos convencer de que preservar as memórias, preservar as nuvens é necessário. Aí eu estou nessa vibe de escrever esse negócio aí, de montar. Os arqueólogos das nuvens no futuro. Cyber-arqueólogos. Bom, daqui a pouco a gente vai... Vou dar uma pausinha aqui só para uma coisa, daqui a pouco a gente fala sobre teatro, sobre cinema, porque você tem um lado músico também. Você tem um lado músico e você trouxe um instrumento aí, tá por aí. Cadê o instrumento? Aqui, ó. Eu queria que você falasse do instrumento, né? Como a gente tá no rádio, a gente tá no YouTube também, mas a gente tá no rádio, então não dá só para mostrar, tem que falar. Esse instrumento é um instrumento que é feito a partir de uma cabaça, que por coincidência não é um fruto exclusivo da nossa região Nordeste, mas ele se manifesta também na Índia. Então, essa cabaça, ela funciona como uma câmara de compressão de ar e faz com que o ar saia com uma certa pressão e distribuído de igual forma por 3 caniços de bambu. Em cada caniço desse existe uma paleta, análoga à paleta da gaita, e que ela vibra quando você sopra. Sendo que no meio eu controlo as notas e as outros dois caniços, eles emitem notas que entram em harmonia com as que eu toco no meio. Então eu consigo dar acorde e consigo ter um acompanhamento tocando ele. É uma flauta, né? É uma flauta chamada flauta uluse. Flauta uluse. Beleza, tá. Vamos tocar pra gente ouvir isso, né? Ouvir Vamos. A flauta uluse. Eu vou tocar ela de 3 formas, certo? Fica à vou tocar vontade. primeiro ela com as válvulas fechadas, apenas um caniço funcionando. Certo. E agora com uma base. São 3 caniços, você Abriu tocou com um, agora você vai tocar com 2. 2. E agora com as 3. Show, cara, muito bom. A gente tem a impressão mesmo que tem mais de uma flauta tocando, né? Tem. Porque são, na verdade, 3 instrumentos sendo tocados. São 3, né? mas tocados pela mesma pessoa ao mesmo tempo. Eu achei interessante. Eu lembrei da história do teu avô, que você tá aprendendo a tocar apito. Foi. Eu aprendi a tocar flauta, ele vai... Doce, e agora você tá tocando uma flauta... Ela é originária de onde? Ela é indiana, mas foi preservada na China. A China absorveu muito da cultura indiana, né? E aí uma das infinitas coisas foi a flauta, essa flauta uluse. Bom, vamos lá. Vamos falar de cinema de novo. Ano passado você estava na produção, você estava na direção de um filme chamado Abe Espinho, que deve estrear este ano. Sim. Fala pra gente de Abe Espinho. Abe Espinho foi Abe Espinho eu conheci inicialmente porque meu pai se formou em Direito e alguns comentários surgiam em casa. Eu morava na frente de algumas pessoas da família Cunha Lima. E meu pai, uma vez, ele disse, olha, tu já viu uma obra que Ronaldo fez? É espetacular e tal. E me mostrou. Meu pai adorava rima, adorava cordel e gostava muito de Ronaldo. Aí me mostrou, eu achei muito legal. Passou muito tempo, mais de 30 anos depois, conversando com Gal Cunha Lima, filha de Ronaldo Cunha Lima. Ela disse, Luiz, eu já tive uma ideia de fazer um filme a partir da obra de papai, de Abe Espinho principalmente.
Aí eu disse, rapaz, eu me lembro dessa história. Aí ela me lembrou de novo, eu li de novo, e ficou aquilo. Aí isso se passou, ela falou com outra pessoa, começaram a fazer um roteiro, parece que não deu certo, alguma coisa assim. E aí, uns 10 anos depois, o Gal diz, Luiz, vamos fazer aquele filme de papai, rapaz. Vamos. Aí a gente sentou. Sabe aquele dia que você tem uma explosão criativa e parece que isso pega nos outros? Sim. Aí sentamos eu, ela, tava o Zé Sereco também, sentou, e a gente começou a escrever. Chegou uma hora que eu disse, rapaz, tá ficando maravilhoso. Ela disse, vamos fazer isso. Então eu disse, vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar uma pessoa. Ela, quem? Eu disse, Natan. Deixa eu chamar, porque Natan é parceirão. A gente trabalha bem junto e Natan saca muito de roteiro. Então, vai ser uma mão na roda ter Natan, porque aí ele vai completar esse grupo inicial que iria dar luz a esse filme. Então, começamos nós 4 e aí a gente foi levando à frente. Fizemos 13 tratamentos de roteiro até chegarmos à conclusão de que aquele seria o roteiro a ser gravado. E aí Gal, como produtora, foi atrás dos atores e tal. Então entrou Maina Neiva, José, Lucas Veloso e você e mais alguns outros atores, Chico, o Gutenberg também, Flávio Guilherme, então, Ivan Lima. Teve uma galera boa, assim, e filmamos. Estava, inclusive, agora há pouco, de frente a ele, olhando um tratamento de cor que foi dado, porque a gente está na fase de colorometria, e aí, e discutindo com o editor sobre alguns ajustes e tudo. Então, vamos começar já a parte de som. Então, a gente já está bem adiantado. Qual é a previsão de estreia? Eu não... Se é que não, tem. Não, eu acho que eu não... Uma mistura de não ter e não ter a permissão de dizer. Porque, assim, suspeita-se que a gente está próximo de lançar. Mas a gente não quer dizer. Por quê? Porque já cria um compromisso. E não é legal você fazer um compromisso sem você ter a certeza que pode cumprir, né? Então, eu prefiro dizer mais à frente. Mas, assim, eu acredito que até o meio do ano esse filme é lançado. E eu vou dizer uma coisa, o filme tá lindo, viu? Tá lindo. Assim, vai ser eu acho que é um presente para Campina Grande. Vai fazer parte do patrimônio cultural da nossa cidade. E eu não estou falando de uma obra minha, porque eu tenho uma concepção de cinema e de teatro muito de grupo. Eu acho que não existe um cinema de uma pessoa. Você diz, é o cinema de Chaplin. Chaplin era um gênio, fazia 40 coisas no cinema, mas nunca fez cinema sozinho. Então, para mim, a arte coletiva ela é bonita porque ela é feita por um bocado de gente. Se o rapaz que estava lá na esquina não tivesse parado o carro passava. Se o carro passar, não vai ter o filme, porque ele vai atrapalhar o set. Então, o rapaz lá é mais importante do que o cara que está fazendo James Bond. Então, cinema é coletivo, não existe o melhor nem o pior. Todo mundo tem uma importância muito grande. Então, quando eu falo que essa obra, que é nossa e que é essencialmente campinense, ela vai se tornar certamente um patrimônio de nossa cultura, não é porque é uma obra que partiu de mim, mas é uma obra que vai chegar a todos, sabe? Porque ela dialoga muito com as questões do Art Deco, ela tem uma homenagem subliminar a Geraldino Duda, que é linda, ela dialoga com a história da rádio, principalmente da Rádio Borborema, ela traz personagens como Raimundo Asfora, traz personagens como William Tejo, sabe? Com Orlando Tejo, melhor dizendo. Então, são que traz o Ronaldo, o Ronaldo poeta, o Ronaldo novo, sabe? O Ronaldo que gostava de tomar uma, aquele Ronaldo que faz parte do nosso imaginário. Então, é um filme que, assim, que cita Dona Passinha, que cita Doutor Ademar Dantas, que cita Graziella Emereciano. É um filme que ele não tem só a nossa cara, ele tem nosso cheiro, tem o nosso sotaque. E isso aí reforça muito uma temática que eu acho que deveria ser recorrente. Talvez até que as políticas públicas voltadas ao cinema em nossa cidade devessem se preocupar, que estabelecesse talvez um edital ou uma linha para o cinema que é baseado em nossa história, o cinema que conta da gente, que fala de nossa cultura, o cinema verdadeiramente campinense,
não que ele... Eu vou retificar só o verdadeiramente campinense. Um cinema que beba nas histórias de Campina Grande. Sabe? Eu acho que poderia ser provocado a partir de mecanismos como um edital, uma produção voltada para isso. Porque nessa pequena imersão de 20 minutos de cinema, a gente viu tanta coisa para ser contado. Eu teria condições de passar o resto da minha vida contando histórias baseadas em personagens de Campina Grande. Porque você pega um Edivaldo Duó, dá um longa-metragem. Você pega uma pessoa como o bispo que foi de Campina Grande, sei que lá, Gonzaga, Dom Luiz, daria... Que é o nome do hospital, é Dom Luiz. Daria outro filme. Você pega Evaldo Cruz, dá um filme sobre ele. E eu não estou só pegando político, não. Os empresários, o pessoal da Valig, que trouxe fábrica para Campina, pegar as histórias de tropeiros. Meu amigo, de pegar a noite campinense, a noite dos cabarés, do Eldorado. Meu avô disse que saía na quinta-feira para a noite e voltava na segunda-feira. Olha o tamanho dessa noite. Então, essa Campina Grande pode ser visitada. Você já imaginou a quantidade de histórias que não deve ter acontecido dentro desses cabarés? E eu não estou falando de sacanagem, não. Eu estou falando de história bonita, de romances natimortos, sabe? De paixões mal resolvidas, dos seresteiros que precisavam só tanto assim para poder passar a noite todinha cantando. Sabe? Então, a quantidade, a riqueza que a gente tem de história aqui, daria para a gente fazer uma cinematografia enorme, que seja universal, porque eu sou a favor das artes universais, mas eu não nego a localidade, né? O local é um trampolim. Então, eu acho que a gente deve beber mais das nossas histórias, da nossa cultura. Mas tem tanto filme, sobretudo no cinema, né? Porque, assim, o teatro, como você diz, é mais efêmero e tal. Você tem que ir ao teatro. O cinema você faz um filme aqui, pode ser assistido no Japão. Então, assim, mas se a gente vê tanto filme internacional que falam de uma localidade e são sucesso no mundo todo, e aí a gente aqui em Campina Grande, aqui na Paraíba, a gente conhece nomes que são comuns pra gente, como o Central Park. Porque está em todo filme. Exatamente. Né? A Estátua da Liberdade. Eu tenho pena do povo de Nova York que não conheceu o Açude Novo. Eu também acho. Não é não? E o Jacaré do Açude Velho. Exatamente. E aí outras coisas também, você falou, as praças. As pessoas das praças de Campina Grande. Daria a história do rádio. Sim. Né? Contos que a noite conta. Contos que a noite conta. O pai de Chalena Barros, Evandro Barros. Evandro Barros dá um filme também. Evandro Barros deu nome a uma lei. A primeira lei de incentivo à cultura na cidade de Campina Grande é a Lei Evandro Barros. E tem uma sala no Teatro Municipal que é o nome dele. Não sei se foi na sua gestão, mas tem uma sala lá que é o nome dele. Mas já que você falando do Teatro Municipal, você foi gestor do Teatro Municipal Severino Cabral. Severino Cabral também dá um filme. Dá. Severino Cabral também dá um filme. Ele tem histórias excelentes. Todo mundo dizia, Severino Cabral era analfabeto. Eu vou abrir uma revista aqui só para poder pegar uma cola. Mas é uma coisa interessantíssima. No ano de 1963, o prefeito Severino Cabral inaugurou um teatro com 700 lugares para uma Campina Grande com menos de 200 mil habitantes. Seria o mesmo que hoje inaugurássemos um teatro com 1.400 lugares para uma Campina de mais de 400 mil habitantes. Então, pessoal, Severino Cabral, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Foi um visionário, porque no ano de 1963, há mais de meio século atrás, ele fez um teatro que ainda responde às nossas necessidades. Ainda. E nenhum outro apareceu para fazer um maior. Porque aí você diz, mas um maior é melhor por quê? Por quê? Por simples coisa. Se eu trago uma pessoa para cá e ela custa R$700 para poder eu trazê-la, eu vou vender um ingresso a pelo menos R$2, porque um é para pagar ele, outro é para pagar qualquer outra coisa. Se eu tenho 1.400 lugares, eu vou vender o ingresso por R$1. Então, quanto mais lugares, o custo por cento é menor e aí eu facilito a circulação de bens culturais
móveis como o teatro, né? Então, teatro, dança, música, mas o Teatro Severino Cabral, ele ainda atende às duras penas, depois de uma reforma muito mal feita, por falta de manutenção, por alguns tipos de descaso, e descaso que eu digo não só da questão pública, mas da questão de Campina Grande. Porque eu vi uma vez um comentário ali no teatro mesmo, eu dizendo assim, rapaz, é muito triste, o teatro está sendo uma peça de teatro. Aí um amigo meu disse assim, não, isso não é triste, não. Triste é Campina Grande não sentir falta. Então, meu amigo, sobre o teatro a gente tem muita coisa para conversar. Eu acho que o teatro é uma pauta maravilhosa. O teatro enquanto linguagem artística e o teatro enquanto aparelho cultural. E ambos estão precisando de uma preocupação e de um olhar preocupado sobre eles. Eu vou pegar essa sua deixa que você falou aí. Ambos estão precisando de um olhar sobre eles, tanto o teatro enquanto arte e o teatro enquanto edificação que recebe a arte. O que você falou aí também, enfim, sobre a ser visionário, construir teatro e tal, não sei o quê. Como é que você enxerga as políticas culturais no Brasil? Eu acho assim, eu vou partir do que está mais próximo de mim para poder chegar do mais distante. Vamos embora, vamos aí. Campina Grande, a política cultural de Campina Grande, ela, em alguns momentos, ela teve um respiro que lembrasse uma política cultural contemporânea ou modernizada. Uma boa política, ela precisa ter, uma política cultural, precisa ter um fundo, que é um local imaginário onde se deposita um percentual de algum tipo de imposto para que esse valor seja destinado apenas para aquilo. No caso, ações culturais, artístico-culturais. Tem que ter um conselho, que é para poder observar o que estão se fazendo com esse fundo, observar quem está sendo selecionado e observar a construção do edital. E tem que ter um edital, que é o chamamento, é um instrumento legal e que chama a população para poder participar da concorrência desse fundo. Se você não faz isso funcionar, eu já acho estranho. Porque até agora não se foi apresentado nada mais moderno do que essa tríade. Uhum. Então, se a gente tem uma cidade em que depende da vontade de alguém, e não de um conselho ou de um conjunto de pessoas que possa, de forma autônoma, cega, avaliar os projetos e elencar os melhores, aí você está dando espaço para que a gente ache que só vai se vestir quem é amigo do rei. Se você não tem uma medida clara e transparente de seleção e de destino de uma verba que é pública, voltada para um determinado setor, você não tem nem como discutir porque não está claro o que é feito. A nossa política cultural de nossa cidade, ela teve momentos em que teve o FUMIC, Fundo Municipal de Cultura. Então, se existir um fundo, ele ainda existe. Porque até então eu desconheço qualquer instrumento legal que tenha desfeito a lei. Então, se não há cumprimento da lei, ou se há cumprimento parcial, eu não sei. Eu sei o seguinte, que há anos eu não vejo um edital chamando a classe artística para participar de um determinado chamamento para se produzir baseado no dinheiro do município, da prefeitura. Porque o que a gente vê é a prefeitura funcionando como realizadora de leis federais, como Paulo Gustavo e Almir Blanc. Mas e a lei municipal, que é baseada no percentual dos impostos arrecadados e que esse imposto tem que ser, a gente paga e esse dinheiro tem que ser investido em cultura? Onde é que está? Por que não se faz chamamento? Porque esse dinheiro não é dividido de forma legítima entre as linguagens artísticas que tem na cidade? Então, esse questionamento é assim, eu não consigo falar o que é, porque eu não consigo nem observar que exista. Porque eu não vejo as ações mínimas voltadas a uma política cultural. Então, urge a gente se preocupar com isso. Porque as pessoas se esquecem que, na época de plantio,
O governo federal dá sacas de semente para poder as pessoas plantarem, quando colherem, devolver um percentual daquilo e continuar com sua vida plantando e tal. Na cultura é meio parecido. A gente precisa de ingestão, não de semente, mas ingestão de outros tipos de semente, né? Para poder a gente fazer a máquina da cultura funcionar. Porque não tem como você pegar... Como é que uma pessoa vai começar um espetáculo teatral sabendo que uma pauta custa 4 mil reais, 3 mil reais? Explica pra gente aqui o que é pauta. Pode ser que alguém... Pauta é o que você paga para utilizar um aparelho cultural, como um teatro. Então, como é que eu já começo com menos 4 mil, né? Desculpa. Se eu já começo com menos 4 mil, ainda tem divulgação, figurino, maquiagem, todo o custo de ensaio, lanchinho e tudo. Quando você junta tudo isso, como é que esse coitado, e aí me desculpa o termo coitado aqui é muito mais para chamar a atenção de nossa classe do que depreciá-la, como é que esse coitado vai fazer feira, vai pagar a escola da criança, vai pagar o aluguel? Como é? Plano de saúde. Como é que um artista vai viver assim? Ninguém pensa nisso não, porque acha que artista não faz isso não. Sabe por quê? Porque a vida inteira da gente foi assim. O cara é artista nas horas vagas. O meu avô era mecânico, pô. Meu avô pegava pesado. Era mecânico de carro óleo a diesel. E tocava violão nas horas vagas. Eu não mudei muito não. Olha a quantidade de gerações depois. Eu tô com 55 anos. Meu avô já teria mais de 100 hoje, vivo. Então, não mudou nada. Eu, para poder fazer minha arte, eu junto dinheiro do meu trabalho para poder fazer arte. Porque eu nunca pude ser artista profissional. Porque não existe um mercado. Uma vez viajando para dar aula no sertão de teatro, uma senhora perguntou para mim, você faz o que da vida e tal? Aí eu disse, eu sou professor. Ela, que ótimo, é professor de quê? Eu disse, de teatro. Ela mudou a cara para mim. Porque as pessoas acham que você é artista, ou você, assim, você dizer ator. O cara já diz assim, oxe, como é que tu é ator? Que eu nunca vi tu na Globo. E tem também aquela outra resposta, né? Você faz o que da vida? Aí, você trabalha em quê? Não, eu sou artista. Não, mas trabalha de verdade em quê? Exatamente. É porque tem uma lógica, né? Porque se você trabalha como artista e tem uma barriguinha, isso deve ser verme. Porque comida não é não, né? Então, eu acho... Aí, seria cômico se não fosse trágico. Mas é tragicômico. E a gente vive com uma classe que, me desculpa... Eu não considero muito classe, porque como eu tenho consciência de classe, eu acho que nós não temos classe, mas um dia teremos. A gente tem uma classe em que as pessoas são cooptadas sistematicamente, isso é um modus operandi que vem de muito tempo atrás, então sempre tira algumas pessoas, dá um empreguinho, calou a boca. Pronto. Aí renovou, aí tem as outras, devolve essa, vão ficar com raiva, vão falar bem mal, eu pego as outras e também faço a mesma coisa. Mas no fundo, está havendo uma como é que se diz? Um rodízio de ópio. Em que, no fundo, ninguém está sendo agraciado com nada. Porque é o seguinte, eu não aceito esmola se você me deve dinheiro. Então não venha me pagar esmola. Então, eu não estou aberto a receber esmola, nem de governo A, nem B, nem C, nem D. Eu queria só o direito nosso de concorrer. Você não está pedindo nada para você, é para a categoria. Não, é concorrendo contigo, concorrendo com Álvaro, para o melhor projeto de teatro ser aprovado. E aí ser bancado uma parte pelo Estado, seja municípios, e aí todo mundo ir para a estreia e ficar feliz, sabe? Era só isso. E ver Álvaro podendo entrar dinheiro para poder ele pagar o grupo dele, para poder pagar o cenógrafo, e circular o dinheiro. Porque entrou o dinheiro no grupo de teatro, no outro dia, seu Luiz Tecido está vendendo tecido para a gente fazer figurino. Porque a gente vai para seu Luiz Tecido, porque toda vez que a gente está sem dinheiro, é ele que dá um pouquinho, dá um desconto, dá uns pedaços de chita. Então, pronto. Sem dinheiro, não circula. Porque olha,
Já foi estudado isso desde a época dos anos 70. As células de economia da criatividade. Você fazer chegar dinheiro ao artista e à cultura, você faz com que isso circule. Aí, não polui, não mata, não vicia, não gera cachaça. Eu nunca vi ninguém se viciar porque ia para teatro, virar alcoólatra porque foi para teatro. Mas por que as pessoas não querem? Por que não querem investir nisso? Por que prefere trazer A ou B ou C com esse mesmo dinheiro que seria destinado para o artista campinense poder viver de sua arte? Porque pega parte desse dinheiro e traz um artista de outro canto. Caramba, eu não sou contra trazer de outro canto, mas eu queria trazer do outro canto com o que sobrasse da gente e não fazendo com que faltasse para a gente. Então, eu acho que há um desrespeito, e talvez não seja desrespeito a palavra, eu acho que há uma desinformação, uma falta de compreensão do que seja política cultural. Política cultural não é distribuição de 10, 100, 200 reais para um e para outro, para calar a boca, para fazer para ficar na sua, não. Outra coisa, é fazer com que funcione uma tríade que é fundo de cultura, conselho e o edital. Fazer isso funcionar, ter um grupo que possa selecionar direito as propostas, aí sim, a gente pode começar a falar em política cultural. E fazer a política cultural que não seja política de evento, né? A gente vê muito em cidade a política de evento. Eu faço uma festa grande, faço o quê e estou fazendo cultura. Júlio, eu fico impressionado. Você pega Dallas. Dallas foi uma cidade fabricada no meio do deserto. Mas, bicho, não nascia lá. Olha, cardeiro não dá lá, de tão seco que é. Fizeram. Qual é o atrativo de Dallas? Show, jogo e arte em geral. Porque em Dallas passa os melhores musicais, passa as melhores peças da Broadway, vai pra lá e tal. Circo, tudo. Campina Grande é uma cidade metropolitana. Circula aqui uma quantidade enorme de gente. São mais de 600 mil pessoas ao todo. Por que a gente não investe em turismo de evento o ano inteiro? Eu saio de Campina Grande, quando eu chego em São Paulo, a primeira coisa que eu faço é ver aqueles livrinhos que tem nos hotéis, saber o que é que tem de espetáculo, onde é que tem um teatro mais perto, para poder dizer, eu fui para o teatro em São Paulo. Rapaz, a gente tem que provocar isso aqui. Por que as pessoas não vêm de Massaranduba, de Lagoa de Roça, de tal coisa, para o Teatro Civil em Cabral assistir espetáculo? Rapaz, vem, dorme aqui à noite, curte a noite de Campina, que é massa, no outro dia tu volta, uma pousadazinha, 25 conto, 50 conto, você dorme. A gente pode provocar isso. Poxa vida, eu adolescente eu fazia isso indo para Recife para assistir um show. Campina Grande pode e deve investir nisso. Agora, é muito difícil fazer isso onde a gente tem um teatro que a pauta é cara, onde a gente não tem incentivo através dos meios dos meios públicos para poder você montar, tipo um edital, um chamamento, essa coisa toda. Aí como é que o cabra vai fazer? Por mais empreendedor cultural que você seja, mas você precisa pensar na sua família, no seu filho, na sua esposa, precisa pensar na feira. Não vai fazer milagre, né? Não vai. Aloysio Guimarães, a gente vai ter que marcar um outro encontro aqui só para falar de tanta coisa que a gente não falou, inclusive porque essa sua última fala eu acho que ficou reticências e não um ponto final, e a gente marcar um outro dia para começar de onde você terminou, porque o nosso tempo está esgotado, a gente precisa encerrar. Aloysio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o pessoal da 98.9 FM Educativa, essa emissora que é pública do Instituto Federal da Paraíba. Muito orgulho saber que tem uma rádio pública aqui. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado aí, galera da técnica. É isso aí, nós somos o Hora de Prosa da Educativa FM Campina, eu sou Júlio César Rolim, com produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio de JP Araújo, assistência de produção Juliana Vasconcelos, Maria Eduarda Batista e Marília Duarte. Público de casa, da rádio e do YouTube, muito obrigado e até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.